Olá, é uma grande alegria poder estar aqui hoje. Hoje vamos falar um pouquinho sobre comunicação assertiva. Meu nome é Vanessa Loren, sou coach, trabalho coach com lideranças, pessoas que querem desenvolver sua liderança. Liderança pode ser liderança pessoal, liderança dentro do mercado de trabalho, liderança como mãe, liderança como esposa. Então, essa parte da liderança que eu vim falar um pouquinho para vocês. Quando eu fui convidada a falar a vir dar essa palestra, eu pensei muito no que eu iria entregar. Então, quando você fala em liderança, traz muito a parte de autoconhecimento. Autoconhecimento. O primeiro passo para um autoconhecimento é uma comunicação assertiva. Vocês já ouviram falar em comunicação assertiva? Então é aqui que a gente vai começar hoje. Conhece alguém que tem dificuldade em dizer não? Você tem dificuldade em dizer não? Você acha que as pessoas passam por cima de você? Ou você conhece alguém que acha que as pessoas passam por cima e vive reclamando? Você conhece alguém que tem dificuldade em controlar o temperamento? Que você pensa, putz, essa pessoa tem um temperamento muito difícil, ela não sabe controlar o temperamento. Ou você tem um temperamento difícil, que as pessoas dão esse feedback para você? O que é assertividade? É a habilidade para expressar honestamente as nossas opiniões, sentimentos, atitudes e direitos, sem ansiedade, sem pressão, de forma que não infringe o direito dos outros, de forma que eu não agrida os outros. Então, uma comunicação assertiva, ela está muito ligada ao autoconhecimento. Tipos de comunicação. Quando a pessoa não se comporta de forma assertiva, ela tende a desenvolver comportamentos passivos ou agressivos perante determinadas situações ou pessoas. Conseguimos ver ali no slide um leão. Engraçado que eu não consegui achar uma leoa, um leão coagindo a leoa. Sempre é a leoa coagindo o leão, na comunicação agressiva. E o passivo, claro, aquele que deixa fazer tudo. Veremos um pouquinho sobre o que é cada uma dessas comunicações. Comunicação agressiva. Fala agressiva. Então, quando você vê uma pessoa agressiva, com certeza você vai lembrar de muitas pessoas agora. Você falaria melhor se. Você deve estar brincando. Então, é assim, ó, vou falar sem emoção e depois a forma de emoção da pessoa. Se você não fizer, o que você vai fazer? Você não sabe de nada. Você deveria fazer isso. Então agora vamos para a forma agressiva. Quando a comunicação da pessoa está agressiva, ela geralmente fala assim, você não sabe de nada, você não vem aqui para fazer nada, você deve estar brincando comigo, não é? Então, olha a linguagem corporal, a pessoa vai à frente, se projeta à frente, já o tom de voz já aumenta, os gestos já ficam maiores, então é uma linguagem muito agressiva. A postura, o olhar é fixo, firme, a voz sempre é alta, a fala é fluida e rápida, muito rápido, a pessoa não pensa para falar, ela sempre está falando muito rápido. E os gestos são de ameaças. E a postura é uma postura muito intimidatória. Então, assim, a pessoa, claro que todo mundo reconhece uma postura agressiva, uma comunicação agressiva. Temos a passiva. O que seria passiva? A fala passiva, aquele que fala mais calmo, pensa para falar, tem medo de falar e ofender os outros, deixa de se expor, deixa de opor a sua opinião, me pergunta se nós poderíamos ir, o que você acha se nós formos, realmente não é importante, tudo bem, se a gente não for, tá tudo bem também, não se aborreça com isso, vai dar tudo certo. Então, é o passivo, aquele que não consegue expor o que realmente pensa, não consegue expor o que realmente lhe gostaria. Postura passiva, olhar para baixo, um olhar mais caído, evitação do contato ocular, sempre fugindo os olhos, ele não encara a pessoa. Então, o contato ocular da pessoa que é passiva, você já consegue ver que ele sempre está com o olhar assim, desvia do olhar, evita o contato, até assim, a postura da pessoa passiva sempre é um passo atrás, ela nunca consegue chegar perto e ter uma resolução melhor, assim, em termos de
de voz, a voz dela é baixa, vacila, treme, gestos são desajeitados, mãos sempre estão retorcidas, as mãos sempre estão segurando alguma coisa e os risos não conseguem ter naturalidade. Essa é a postura da pessoa passiva. E a assertiva? Claro, todos buscamos ser assertivos. O que nós temos a falar da assertiva? Penso, sinto, quero. Como nós podemos resolver isso? O que você acha de nós resolvermos isso? Vamos conversar. A postura assertiva é muito uma postura, em relação à postura assertiva, contato ocular direto, nível da voz compatível, fala fluida, fala mais tranquila, os gestos são gestos firmes, porém de igual para igual, o olhar não é eu sou mais e nem você é menos, é um olhar de igual, postura ereta, as mãos as mãos mais soltas, nada de cruzar os braços, da postura de passiva, a pessoa geralmente fica com o braço para trás. Na agressiva, a pessoa se fecha assim. Então, a postura assertiva não, já vem com um autocontrole, sabendo o que vai falar. Por que essa atividade nos dias de hoje é importante? Veja bem, hoje nós trabalhamos muito com a era da informação. Mas o que a gente pretende fazer com tanta informação? Se nós não temos uma comunicação assertiva para conseguirmos aquilo que desejamos, de que adianta termos tantas informações? Então, a assertividade é importante para quê? Para você não ficar deprimido. Então, muitas pessoas hoje têm esse quadro dessas... se você não é assertivo, você pode ficar deprimido, ficar frustrado, perder a razão ou ficar violento, ficar ansioso, empobrecer suas relações, apresentar queixas físicas, ter problemas com os filhos. Então, quando eu falo ficar deprimido, a pessoa não sabe por que ela está deprimida. A gente encontra muitas pessoas que não sabem o porquê. O que aconteceu? Ai, não sei, eu estou assim. Será que não é uma comunicação que está falha nesse meio termo? Ficar frustrado. A pessoa, puxa, eu tenho um emprego que gostaria, tem a família que gostaria, mas tem uma frustração dentro dela. O que será que ela está querendo falar? O que será que ela está querendo expor que ela não fala? Perder a razão ou ficar violento. É uma das formas da não assertividade. Quando a pessoa tem, não assertividade em sua comunicação, a primeira forma é ficar violento. Então preste atenção, se você tem alguém violento que você, dentro da sua casa, que você convive, preste atenção na não assertividade dessa pessoa. Ela perde a razão com facilidade. Ficar ansioso. A pessoa fica ansioso, tem aquela ansiedade, não dorme à noite, acorda de madrugada. Que comunicação que você quer soltar e que não está fluindo? Como que você pode pensar em ser mais assertivo? Empobrecer suas relações. Muitas relações aqui que eu digo são relações de trabalho, relações inclusive afetivas. Por quê? Se você não tem uma assertividade na sua comunicação, as suas relações são muito prejudicadas. Apresentar queixas físicas. Ah, eu tô com dor, o corpo fala. Vocês sabem que o corpo somatiza aquilo que a gente não coloca para fora, o corpo somatiza. Ter problemas com os filhos. Filhos sempre está testando a nossa habilidade de ser mais inteligente, de ter mais argumentação. Então, a assertividade, você trabalhar com assertividade é muito gostoso quando você tem problema com os filhos, que você tem um resultado muito mais rápido. Consequências. Consequências da comunicação passiva. Conflitos interpessoais, dono de si mesmo, a pessoa acha que é dona de si mesma, perde oportunidades, porque ela não sabe expor aquilo que ela está pensando. Muitas vezes ela está pensando a solução do problema, mas ela não tem coragem de falar, ela não tem coragem de se expor. A autoimagem fica um pouco comprometida, fica negativa, porque o passivo, muitas vezes, a autoimagem que fazem dele é uma imagem de pessoa arrogante, de pessoa metida, e não, ele é só passivo, ele é só talvez tímido, então ele não consegue se expressar. Desamparo,
Então, as consequências de uma pessoa passiva em relação ao desamparo, ela se sente perdida, ela se sente que ela não é acolhida com ninguém, para ninguém. Consequências ainda como depressão, porque ela não consegue expor aquilo que ela quer, ela não consegue viver uma vida com o que ela gostaria, ela vive a vida dos outros. Isso a sociedade muito nos trouxe, isso de você sempre estar agradando o outro. E você? Quem você é? O que você gostaria de estar fazendo? Rejeição dos outros e solidão. Então, as consequências da comunicação passiva, muitas vezes é em relação à rejeição dos outros. Por quê? Porque você não consegue conviver, você não consegue expressar aquilo que você gostaria. Então, você começa a rejeitar os outros e ficar na solidão. Acontece muito com jovens isso, que acabam ficando mais na solidão, se isolam, porque como ele não consegue se expressar da forma como ele gostaria, ele se fecha. As consequências de uma comunicação agressiva. Conflitos interpessoais, a pessoa não sabe o que ela quer, não sabe como que ela tá, uma hora ela tá indo para frente, outra hora ela tá indo para trás e ela se perde. Perde oportunidades porque ninguém quer contratar uma pessoa agressiva, ninguém quer ter ao lado uma pessoa agressiva. A pessoa agressiva coage, então causa danos aos outros, danos psicológicos muitas vezes. Sensação de estar sem controle. Então, as consequências do agressivo, ela fica com uma sensação que está sem controle, ela não controla mais a vida dela. A autoimagem fica abalada, autoimagem negativa perante a equipe, perante os amigos. Culpa, ela se culpa muito no agressivo e culpa os outros também. A postura do agressivo sempre está culpando o outro, tem pouca autorresponsabilidade o agressivo. Como ele não sabe lidar com a situação, ele agride. É como criança, só você observar como que são as crianças. A primeira coisa, quando elas não sabem lidar com a situação, ela agride. Então, é falta de muito autorresponsabilidade e autoconhecimento a postura do agressivo. Causa tensão, é aquela pessoa que vive tensa, não consegue rir, não consegue estar presente nas rodas de amizades, ela sempre está agitada. Essas seriam as consequências do agressivo. E quais são as consequências do assertivo? Bom, o assertivo é aquele que facilita a resolução de problemas interpessoais, né? Então é aquela pessoa que sempre é chamada para ajudar, vem aqui, me dá um conselho. A pessoa assertiva é aquela sempre que ouve muito, sabe a hora de ouvir, sabe a hora de falar. Aumenta o senso de autoeficácia, porque ela sabe que tem que gerar resultados e tem uma autoestima correta, nem tão alta, nem tão baixa. Então tem aquela autoestima que suporta ela mesmo, melhora a qualidade nos relacionamentos e sentimento de tranquilidade. Então traz esse sentimento de tranquilidade, traz esse sentimento de harmonia. Pode ser que em algumas áreas da vida não esteja tudo 100%, mas eu estou trabalhando para chegar até lá. Isso é viver com tranquilidade, isso é estar presente com tranquilidade nas relações. Aqui eu vou trazer um caso bem real, que é assim, ó. Eu quis trazer um caso normal, que acontece, inclusive acontece comigo, tá? Para que a gente possa trazer como exemplo. Trazendo primeiro aqui, vou falar das 3 dicas, tá? E depois a gente vai para o caso real. Entendo empatia e rapport. Criar empatia e rapport com a outra pessoa. Mas Vanessa, o que seria isso? Como assim empatia? Eu sou uma pessoa simpática. E rapport? Rapport eu nunca ouvi falar. Então é assim. O que é o rapport? É aquela conexão que você faz com a pessoa. Quando você fala em comunicação assertiva, é aquele olhar de frente para frente, não é de desigualdade, é o olhar de igualdade. Então, assim, tá numa confusão, entrou em alguma... Assim, essa frase é muito mágica, acreditem, podem usar. Entendo e respeito a sua opinião, mas a minha opinião é... Então, essa frase é sensacional. Eu vou repetir mais uma vez com mais ênfase. Entendo e respeito a sua opinião, mas a minha opinião é... E aí você coloca a tua. Quando você entra aqui, você está criando um rapport com a pessoa.
Por quê? Você está entendendo que a pessoa tem um problema, você está entendendo que ela tem uma opinião, a sua opinião é contrária a essa, então, a minha opinião é, e pode falar a sua opinião, tá? Se coloque no lugar do outro. Como que acontece? Muitas vezes quando a gente entra em alguma discussão, a gente só quer falar, só quer falar, só quer falar. Mas entenda que muitas vezes a dor do outro também seria uma dor sua em algum outro momento. Então, uma frase que seria bacana de entrar, tá? Entendo que essa situação te deixa nervosa, porém, e aí você coloca a sua colocação. Equilibre seu tom de voz em calma e suave. Equilibre seu tom de voz, mantenha calma e seja suave. Mantenha seu corpo ereto e não use gestos exagerados. Lembra quando a gente falou da comunicação que é agressiva? Que ela usa gestos exagerados, aponta e fala com o corpo? Então, tenha consciência de que gestos você quer passar, de qual é a comunicação corporal que você quer passar. Assegure de ter uma expressão facial agradável. Então, isso é bacana também. Por quê? Quando a gente se pega, assim, seria bacana vocês terem a oportunidade de um dia se filmar. Se filmar se olhando, porque muitas vezes quando a gente fala, a gente não imagina o tanto de comunicação que a gente faz só pela aparência. Então, sempre que possível, pense na sua comunicação facial. Por quê? Se você está querendo falar e ter uma empatia, você vai falar assim, e a pessoa começa a falar e você fica fazendo assim, e você fica fazendo assim, ó, não estou falando nada, mas os meus gestos estão se comunicando. Então, a gente se comunica muito por gestos. Então, quais são os gestos que você quer passar? Se você quer ter uma comunicação assertiva, pense nesses gestos, nessa tua expressão facial. Eu quero passar para vocês uma história que acontece no dia a dia. Eu quis trazer uma história bem prática para que vocês conseguissem entender um pouquinho essas 3 dicas que eu vou passar de comunicação assertiva, tá? Então, a história é o seguinte. Você tá para sair de casa com a sua filha todo dia cedo e a sua filha sempre se atrasa. Então, ela sempre está atrasada. Então, vamos aplicar essa ação, essas dicas nessa história, tá? Então, primeiro, vamos desenvolver a empatia e o rapport. Então, assim, filha, entendo e respeito que você sempre está atrasada, mas minha opinião é que é chato chegar atrasado. Não é legal chegar atrasado. Tem muitas pessoas envolvidas nesse atraso nosso. Mas eu te entendo, para eu criar a empatia, eu me coloco na dor do outro. Eu entendo que deve ser difícil para você. Eu entendo que essa situação te deixa nervosa e deve ser difícil para você levantar todo dia tão cedo, que você já deve estar cansada. Mas é importante que a gente mantenha esse horário, tá? Vamos parar por aqui para eu poder explicar ali as dicas. Equilibre seu tom de voz com calma e suave. Se eu entro gritando com a minha filha, se eu entro falando alto, de nada vai adiantar. Então, mantenha a tom de voz calma e suave. Mantenha seu corpo ereto e não use gestos exagerados. Aqui seria numa reunião. Mas mesmo assim, quando ela entra no carro, ficar atenta para que a comunicação não seja uma comunicação agressiva. Tá? Assegure-se de você estar falando num tom de tranquilidade, talvez não sorrindo, né, filha? Não. Um tom sério, mas assim, agradável. A segunda dica, sua dificuldade em satisfação. Diz por que você precisa que mude algo. Vamos continuar na história. Então, filha, tem muitas pessoas envolvidas nesse nosso atraso. Então, tire a emoção e traz a razão. Quando eu digo assim, não é por mim, né? Numa briga assim, normal. Eu falaria assim, não é por mim, é porque... Não, tem muitas pessoas envolvidas. Quando você age assim, a minha filha falando pra mim, tá? Quando você age assim, eu fico nervosa e acaba demorando mais ainda. Parece que as coisas somem da minha frente. Porque se eu falo de uma forma agressiva com ela, é essa dificuldade que ela vai ter, tá? Assim, quando estamos... E olha, vai aumentando. Aquele bolo, aquele conflito vai aumentando. Se a gente não tem uma comunicação assertiva. Assim, quando estamos dentro do carro, nós já estamos mal-humorados e irritadas uma com a outra.
Então, aí o dia já foi para a cucuia. Então, é importante a gente manter a comunicação assertiva. Escutar o outro na essência e não querer que ele tenha o mesmo comportamento que você, de assertividade. Aqui eu trago um pouquinho isso, porque muitas vezes quando a gente está num conflito, a gente quer falar e esquece de ouvir o outro. Então é importante esse ouvir. Ação sobre o que você quer. Então aqui é a parte principal, tá? Ação. Especifica no comportamento do outro. Compartilhe com o outro qual seria a melhor ação para ambos. Exemplo, de agora adiante nós vamos nos assegurar de sair de casa. De agora em diante a gente vai se assegurar que a gente vai ter um horário para sair de casa. E se você ou eu ficar pronto antes, espere na sala de TV. Então assim saberei que você está pronta, ok? Plano de ação, porque todo coach gosta de plano de ação, não é mesmo? Qual é a área da sua vida que você pretende ter comunicação mais assertiva? Lembre-se das 3 dicas que eu te dei. Diagnóstico e rapport, se coloque na dor do outro, se coloque no lugar do outro para você poder ter uma abertura na sua comunicação. Dificuldade e insatisfação, escute a dificuldade e insatisfação do outro e coloque a sua também. Como eu me sinto? Ação na mudança do comportamento. A partir de hoje, faremos desta forma. Plano de ação é ser específico. A partir de hoje, sairemos 7h15 da manhã de casa, tá? Eu trouxe um modelo bem simples para que vocês possam se desenvolver o plano de ação de vocês. Em qual área da sua vida você quer ter a comunicação mais assertiva? E é isso, pessoal. Gratidão. Então, agradeço vocês por poder estar aqui hoje, novamente. E claro que falar de assertividade, tem outros casos de assertividade, se vocês gostaram, querem saber mais de assertividade, comunicação assertiva, rapport, entre no meu canal, na minha fanpage do Facebook. Falei um pouquinho, né, mais assim para vocês, despertar em vocês essa comunicação assertiva, essa autorresponsabilidade e desse autodesenvolvimento. Tenho certeza que a partir do momento que vocês estiverem trabalhando com essa assertividade de forma mais tranquila, vocês não vão nem lembrar dessas 3 dicas, mas a mudança na vida de vocês vai ser bem bacana. Então é isso, obrigada.